Olá, eu sou Priscila e essa é a intérprete Débora e a nossa videoaula de hoje é sobre sequências recursivas e não recursivas. Você já viu aqueles desafios na internet que perguntam qual é o próximo número da sequência? Sabe o que é lei de formação de uma sequência numérica? Observou que padrões e sequências estão em toda parte? Já estudou sobre a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição? Já viu que as plantas elas têm um padrão de crescimento? Podemos observar sequências numéricas em várias situações, as numerações das casas, a organização dos dias em um calendário, entre outros. Veja a sequência de imagens que mostra cubinhos de madeira empilhados. Observe que a disposição deles e a quantidade seguem um padrão. Primeiro, eu tenho um cubinho desenhado. Depois, esse número aumenta para 3. E assim por diante, sempre seguindo o mesmo padrão de montagem. Na primeira imagem, eu tenho um cubo. Na segunda, 3 cubos. Na terceira imagem, 6 cubos. Na quarta imagem, 10 cubos. Mesmo sem ver a quinta imagem, podemos deduzir qual será a quantidade de cubinhos que haverá nela. Podemos observar que de uma imagem para outra, eu aumento sempre. Da primeira para a segunda, eu aumentei 2 cubinhos. Da segunda para a terceira, eu aumentei 3. Da terceira para a quarta, 4. Então, na próxima, eu aumentaria 5 cubinhos. Ficaríamos, então, com 15 cubos na imagem. Podemos dizer, então, que uma sequência numérica é uma lista de números ordenada, que possui uma lei de formação, tornando possível prever os próximos termos. Por exemplo, a sequência 6, 12, 18, 24, 30, 36. O padrão dela é que cada um dos itens dela é uma multiplicação do número 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. Então, podemos escrever que a lei de formação é a n igual a 6n, onde o n representa os números naturais. Veja essa outra sequência: 7, 10, 13, 16, 19, 22. Qual será a lei de formação dela? A lei de formação dela é que é um número vezes 3 adicionado com 4. Por exemplo, 1 vezes 3, 3, mais 4, 7. 2 vezes 3, 6, mais 4, 10, e assim por diante. Observe a seguinte sequência numérica: 8, 16, 24, 32 e assim por diante. Veja que nessa sequência há uma regularidade. Primeiro termo, 8. 8 vezes 1 é 8. Segundo termo, 16. Resultado da multiplicação de 8 vezes 2. Terceiro termo, 24. Resultado da multiplicação de 8 vezes 3. Podemos, então, usar uma expressão algébrica para encontrar qualquer termo dessa sequência. Como todos os números da sequência são múltiplos de 8, uso a expressão 8n. Agora vamos ver a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição. A multiplicação de um número por uma soma é igual à soma das multiplicações desse número por cada uma das parcelas. Vamos ver o seguinte exemplo. Eu tenho 3 multiplicando x mais 2. A propriedade me diz que o 3 tem que multiplicar os dois termos que estão dentro do parênteses, o x e o 2. Então, o 3 multiplica o x, que fica 3x, e o 3 multiplica o mais 2, que dá mais 6. Então, o resultado seria 3x mais 6. Vamos ver outro exemplo. X tem que multiplicar x ao quadrado
Depois, o x tem que multiplicar o 4. X vezes x ao quadrado é x ao cubo. E x vezes 4 é 4x. Por que esse resultado de x vezes x ao quadrado foi x ao cubo? Porque um produto de potências de mesma base pode ser escrito sempre na forma de uma única potência. Conservamos a base e adicionamos os expoentes. No caso, conservamos o x e adicionamos os expoentes. Expoente implícito que está aqui, que é 1, e o expoente 2. 1 mais 2, 3. Vamos fazer mais um exemplo. Nesse caso, x mais 1 tem que multiplicar 2x ao quadrado menos 3. Então, todos os termos aqui entre parênteses têm que multiplicar por todos os termos aqui. Vamos ficar com x multiplicando 2x ao quadrado, x multiplicando menos 3. Depois, o mais 1 vai multiplicar 2x ao quadrado e o mais 1 vai multiplicar menos 3. Multiplicando, vamos ficar com x vezes 2x ao quadrado, 2x ao cubo. X vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. 1 vezes menos 3, menos 3. Lembrando que esses são os resultados da multiplicação de x e esses são os resultados da multiplicação de mais 1. Agora eu vou reorganizar e quando houver termos semelhantes, vou juntar. Como que eu vou reorganizar? Colocar os expoentes em forma decrescente. Então, primeiro eu coloco o termo que tem x ao cubo, depois o termo que tem x ao quadrado, depois o termo que tem x e o termo que tem um número sozinho. Ficaremos com 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x menos 3. Agora, nós vamos ver o que é uma fatoração de expressões algébricas. Primeiro, o que significa fatorar? Fatorar significa decompor em fatores. Então, para iniciar a fatoração, eu devo verificar se há um fator comum. Veja, neste exemplo, eu posso observar que eu tenho o fator x no primeiro termo e tenho o fator x também no segundo termo. Então, esse fator x eu vou colocar em evidência, em destaque. Então, ele vai ficar fora do parênteses. E o que sobrou no primeiro termo foi o 2. No segundo termo, o y. 2 mais y. Coloco aqui no parênteses. Essa é a forma fatorada dessa expressão algébrica. Observe que se eu efetuasse a propriedade distributiva, x vezes 2, 2x. X vezes y, xy. Então, a fatoração ela é o contrário da propriedade distributiva. Observe que a fatoração está relacionada à ideia de divisão. Então, se eu quero fatorar o 3x ao quadrado mais 4x, primeiro, vejo que tenho x nos dois termos. Depois, coloco esse x em evidência. Mas como eu faço para saber qual vai ser esse número que vai ficar entre parênteses? Fazendo uma divisão pelo termo que eu coloquei em evidência. Por exemplo, 3x ao quadrado dividido por x, 3x ao quadrado é o mesmo que 3x vezes x. Simplificando x por x, sobrou apenas o 3x. Coloquei aqui. Da mesma forma, vou pegar o 4x e dividir pelo termo que coloquei em evidência. Vai ficar 4x dividido por 4. Simplificando, sobra apenas o 4. Agora vamos ver a fatoração por agrupamento. Observe que os termos da expressão algébrica a seguir não possuem termos semelhantes, mas podemos fatorar dessa forma. Observe, eu posso agrupar de forma a conseguir fazer essa fatoração. Eu posso ver que no primeiro termo eu tenho 2 e no segundo eu tenho 4, que é um múltiplo de 2.
Então, eu posso colocar o 2 em evidência. Do outro lado, eu tenho b e b ao quadrado. Então, eu posso colocar o b em evidência. Então, vou fazer isso. Coloco o 2 em evidência aqui, ficamos com a mais 2b. Coloco o b em evidência desses dois, ficamos com a mais 2b também. Como eu tenho a mais 2b nos dois termos agora, eu posso colocar a mais 2b em evidência. Vamos ficar com a mais 2b, que multiplica 2 mais b. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que entrem no portal Conexão Escola, realizem a atividade e até mais!